Olá! O Senado começa a discutir agora um projeto para fazer com que o trabalhador possa participar de outra forma dos lucros do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Quem explica melhor para nós essa possível mudança é a senadora Marta Suplicy, autora desse projeto recentemente apresentado. Senadora, obrigada por conversar com a gente. Como é que a senhora propõe essa mudança e como o trabalhador pode obter mais lucro com seu FGTS? Bom, a ideia é que o trabalhador hoje, que já tem acesso de várias maneiras ao fundo de garantia, e são muito mais do que só a casa própria, em caso de falecimento, mas até eu estava surpresa de tantas possibilidades, como demissão sem causa justa, término do contrato por prazo determinado, rescisão do contrato por extinção total ou parcial da empresa, aposentadoria, necessidade pessoal urgente e grave decorrente de desastre natural causado por chuvas ou inundações que tenham atingido a sua residência, falecimento do próprio trabalhador, quando o titular da conta tiver mais ou igual a superioridade a 70 anos, quando for portador do vírus HIV, quando o trabalhador ou o seu dependente for acometido de neoplasia maligna, câncer, né? Quando o trabalhador ou seu dependente estiver em estágio terminal em razão de doença grave. Então, já são várias as possibilidades de acesso do trabalhador ao fundo de garantia. O que eu estou propondo nesse projeto é que ele tenha acesso aos lucros do fundo. Porque a gente não para pensar nisso, que na verdade esse fundo dá lucros, né? Bom, ele dá pouco lucro, na verdade, porque ele é aplicado com o juro da TR mais 3%, que é muito pouco no mercado financeiro. Isso também é um motivo para ele poder retirar, porque é um fundo que é dele, mas que ele só pode usar nessas questões que eu enunciei. Mas o fundo dá um lucrinho. Este lucro ele deveria compartilhar. Então, o que eu estou sugerindo é que 50% do que for lucro, né, não capital, que for lucro, ele possa ir para a mão do trabalhador, que vai dar mais ou menos 1,5% a mais do que os 3% que ele tem hoje. Então, isso vai ser um recurso que ele vai ter acesso para ele usar no que ele quiser. E aí corresponde ao que eu tenho visto na Comissão de Justiça, frequentemente, tentativas de ampliar o fundo para poder pagar a faculdade, para quando tiver inadimplente a prestação da casa, quando tiver... Se a gente conseguir distribuir esse lucro, que eu acho que por direito é do próprio trabalhador, nós damos uma resposta a essas outras situações de outra forma. Então, para tornar mais claro para nós, o espectador, nosso ouvinte, senadora, esse lucro, esse dinheiro que vem a mais do que o que está aplicado ali, o trabalhador poderia ter o direito de sacar e usar para o que bem entendesse a qualquer momento. Não, ele não vai sacar, não. Tem um fundo, tem uma comissão, acho que chama comissão curadora, ela vai disponibilizar para o trabalhador quanto ele vai ter naquele ano. Eu estou propondo 50%, mas com uma amplitude e flexibilidade. Se o fundo achar que aquele ano é melhor não sacar nada, porque a possibilidade de investimento num projeto de habitação está gigantesca e vai precisar de todo o dinheiro, porque tem muita gente querendo, aí aquele ano não vai dar. Mas ele pode flexibilizar de um ano, se o país, por exemplo, está com uma economia mais devagar e não tem tanta gente querendo comprar uma casa própria, ele pode disponibilizar até todo o fundo, para as pessoas poderem ter o recurso e elas usarem em outras coisas, que em épocas muito difíceis a gente sabe que às vezes as pessoas precisam pagar outras coisas que além da casa própria. Então, tem essa flexibilidade, dá um poder muito grande para quem são os gestores do fundo, porque isso a gente não pode brincar também. Eu acho que aí tem um limite de onde a lei pode ir, porque sempre quando você engessa muito, você prejudica as questões que às vezes são de conjuntura econômica e são importantes dessa flexibilidade. Agora, eu não vejo por que 50% dos lucros não possam ser voltados para a mão de quem contribuiu, porque esse dinheiro é do trabalhador, principalmente porque o juro que é no final das contas, ele vai receber quando ele se aposentar toda essa bolada, o juro é muito pequeno, como eu dizia, ele está perdendo dinheiro, de certa forma. Ou seja, né? Se